Olá, amados de Deus, vamos para mais um comentário sobre a novela Gênesis, capítulo 24 da novela. A família de Terá já está sofrendo as consequências do adultério de Terá, porque a esposa pegou ele se beijando com a sacerdotisa, né? Então já começa uma desavença na casa de Terá, aquela frieza, inclusive os filhos começam a perceber que eles estão brigando, né? Um acha que é outra coisa, mas o principal, que é Abrão, ele diz, não, eles estão brigando. Ele acha que houve uma briga entre eles, né? Terá então sai de casa, vai para a taberna e bebe. Taberna daquela filha do pessoal que era vizinho deles. Lá no tempo eles moravam em tendas, aquela que é uma filha boa e uma filha má. E a filha má é que dirige essa taberna, porque ela ganhou aquela casa dentro dos muros da cidade. E dali todos foram morar com ela. O pai, a mãe, a irmã e o irmão, que são solteiros ainda. E lá ela e o marido, né, tomam conta dessa taberna. E todos trabalham lá. Para eles, realmente, eles melhoraram de vida. E Terá vai para essa taberna e bebe bastante, né? E ela fica prestando atenção, porque ela é macomunada com aquele sacerdote Morabe, que não gosta dele, que quer vê-lo pelas costas, né? E ela fica prestando atenção que ele está com algum problema. E Morabe está lá e conversa com ela e diz que se ela sabe alguma coisa, e ela pergunta para ele se ele sabe alguma coisa. Nenhum sabe, mas o sacerdote Morabe sabe de alguma coisa sim, e diz que mais tarde, num tempo oportuno, vai revelar. Morabe. Então ele vai querer conversar com Terá e Terá não dá a mínima para ele. Ele quer que Terá, né, ele se dispõe a ouvir o desabafo de Terá. Só que Terá não é bobo, ele vai e desconversa. A Mate e Terá, ele vai para casa, né? E a Mate e Terá conversam. E ele está muito preocupado se ela vai denunciá-los ou não, porque a denúncia significa que podem matá-lo. E podem matar também a sacerdotisa. Então, eles estão conversando e, de repente, Nade, né, invade a sala, né, e ela quer realmente uma resolução, ela quer casar com Terá, quer ser segunda esposa, né. Mas, antes disso, ela chegou o tempo do fim do sacerdócio dela e ela está muito animada com isso, porque a perspectiva dela era exatamente no final do sacerdócio, ela já estava livre para casar com ele, para ser segunda esposa dele. E ela se arruma todinha lá no templo para juntar as coisas dela para encerrar o sacerdócio. E o tio, que é o sumo sacerdote, pergunta, né, o que ela vai fazer da vida. Ela disse, não, depois eu lhe conto, agora eu preciso ir. E ela se arruma para deixar esse sacerdócio, né? Terá, enquanto isso, ele se abre com o amigo Labás, que é aquele irmão daquela família que era vizinha deles, e ele ficou sendo o braço direito dele, e se abre com ele. Labás diz que agora ele está livre para casar, e é muito comum que todos tenham segunda esposa lá em Ur.
E que para ele não vai ter mais problema, porque não é mais proibido para ela, ela passou o tempo do sacerdócio dela. Então, nisso, a sacerdotisa aparece sem avisar, quando estão os dois conversando, né? E ele, Labace sai e Terá fica com ela e ela o coloca contra a parede. Ela mostra quem ela é. Ela o coloca contra a parede. Ou você casa comigo ou eu acabo sua vida em Ur. Então, realmente, tudo que ele mais quer na vida é o progresso lá em Ur. Desde o começo ele só quer isso. E quer ter muito sucesso, ter muito progresso em Ur, não só para ele, mas para ele e para a família dele, né? Inclusive a esposa e os filhos, né? E ele acha que ele está certo, né? Porque para ele é prioridade o progresso, a custa de qualquer coisa, né? Então, ele fica intimidado. Aí aparece outra cena que são as crianças que estão lá na escola e elas são instigadas pelo príncipezinho, que é usado muito malignamente, e para ir para uma sala dos demônios, para mostrar que não tem medo de nada. Ele vive dizendo que Abrão é um mariquinha que tem medo de tudo e que precisa do irmão mais novo para livrá-lo. E o irmão tenta dizer que ele não vá porque ele pode fazer alguma coisa contra ele, pode fechar a porta e carregar a chave e correr. E foi o que aconteceu. Eles vão, Abrão quer ir para mostrar para o pai que é corajoso, né, para mostrar que não é um frouxo, que o pai já tinha chamado ele até de frouxo, porque tinha deixado o irmão, né, acudi-lo. E ele, realmente acontece isso, quando ele entra na sala dos demônios, o príncipezinho maligno pega, fecha a porta e sai correndo com a chave. E Arã, que é o irmão, sai correndo atrás, né? Nisso ele pede perdão a Mate de tudo que está acontecendo, mas Nade chega de surpresa, ela entra de surpresa novamente na história, e dessa vez na casa de Terá, né? E aí a Mate é ríspida com ela, quer colocá-la para fora, diz que se ela não sair vai colocar ela para fora a tapa, e ela diz que ela não pode ficar assim, porque ser segunda esposa não é uma coisa ruim, ela vai ter uma família grande, que as duas vão... Ela gosta dos filhos dela e começa a querer convencer dentro daqueles princípios de que vai estar tudo bem e tudo certo se ele pegar essa segunda esposa, né? E ela quer de qualquer jeito ser segunda esposa. E ela fica... A esposa de Abraão de Terá fica muito triste, né? A Mate fica muito desolada e sai para a rua para chorar, né? Enquanto isso, já a sacerdotisa que vai ser a segunda esposa, começa a falar com Terá sobre os preparativos do casamento. Toda feliz, como se nada tivesse acontecido de tristeza com a primeira esposa, né? Antes disso, acontece uma coisa muito importante aqui, que foi o posicionamento de Terá. Elas começam a discutir antes de Amate sair para chorar lá fora. Elas começam a discutir e Terá diz que elas precisam se entender, porque ele realmente vai pegar a sacerdotisa Nade como segunda esposa. E a Mate fica arrasada, estupefata, como é que ele chega num ponto desses, né? De ter mudado tanto, porque o que ela mais queria quando eles chegaram em Ur era que ele não mudasse, não tomasse os costumes daquele povo,
porque eram costumes de gente perdida, realmente. Costume de gente mundana, perdida, que não tinha nada com Deus. Enquanto isso, o sacerdote Murab, que é aquele que é inimigo de Terá, ele discute novamente com o sumo sacerdote, sempre passando na cara dele que o problema dele é a sobrinha e que ele acochambrou sempre os dados para poder, né, beneficiar a sobrinha, beneficiar Terá. E eles começam a discutir. E o sumo sacerdote diz: por que você não vai embora, como fez o seu amigo, né, aquele primeiro que foi embora? E ele disse: por que você não me deixa? Ele disse: eu vou deixá-lo. Aí ele empurra ele do alto da escada. E ninguém estava vendo nessa hora, a não ser o esposo daquela criatura, que é também contra Terá, que é a irmã ruim daquela família que morava junto deles, quando eles moravam em tendas, né? Então, todos os outros sacerdotes não viram isso aí, mas esse esposo viu, né? E os sacerdotes correm quando vem a pancada, e eles olham e veem ele no chão e com sangue. E o que empurrou faz de conta que ele caiu, pisou na roupa e corre também para acudir. E eles levam ele, mas ainda estava vivo, levam para tratar, né? E o marido da Idana, que é o nome daquela irmã ruim, né? A irmã do Labás, ele fica em dúvida. Para ele é uma transgressão tão grande que ele fica em dúvida se ele viu mesmo aquilo. E chega para ela e diz, né, sobre o que ele viu, mas que não tem certeza. E ela diz para ele que ele não vai dizer isso para ninguém, porque se ele disser, ele corre o risco até de ser punido e de ser penalizado com a morte. E aí termina aí a novela, e é interessante a gente ver o que ficou aí. Como eu sempre digo, a novela é cheia de histórias paralelas, de alegorias, de coisas, porque senão não era novela, era um estudo bíblico. Mas o que fica aí? Nesse episódio, tem sempre, às vezes, a voz de Deus falando, né? Através de um ator aí. E ele cita Malaquias 2,14, sobre a infidelidade conjugal. Eu vou até ler aqui, né? Malaquias 2,14 e 15, diz assim: e dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a tua mocidade, e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto, da tua aliança. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? Que está escrito lá em Gênesis: deixará um pai e mãe, iniciar sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, e não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? Fez uma só carne, né? Fez dois e um. E por que somente um? Por que ele fez assim, né? Porque ele buscava uma semente de piedosos, de pessoas que andassem na linha, que amassem os outros, que fizessem as coisas corretas, né? Que tivesse piedade uns dos outros, nas suas fraquezas, para ajudar uns aos outros, para serem solidários uns com os outros. Então, portanto, guardai-vos em vosso espírito e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Né? E hoje, então, hoje é tanta deslealdade com as mulheres da mocidade, né? E vice-versa, né? Os maridos traindo as mulheres traindo os maridos, realmente andando longe dos princípios de Deus. Tudo que Deus faz é por princípio. Você quer, por exemplo, ser próspero?
você tem que ser generoso. É um princípio de Deus. Se você andar no princípio, você vai receber. Seja generoso e você ganha prosperidade. E assim tem N princípios de Deus, né? Você faz e recebe. Porque tudo que você plantar, você vai colher. Então, se você plantar amor, se você plantar retidão, se você plantar lealdade com seu esposo, com a sua esposa, você vai receber isso. Senão, não tem como você plantar uma fruta e colher outra. Não tem como, né? Então, esses são os princípios de Deus. Que nós possamos buscar a Deus e a sua palavra e saber dos seus princípios, para andar neles, porque nós seremos felizes. Porque Deus nos fez assim, para andar com Ele, para sermos felizes. Nós é que nos desviamos disso. Desde Adão, pecador, quando ele escolheu se desviar, quando ele escolheu dar ouvidos para o inimigo das nossas almas, né? E deu. E entrou por herança para nós. Entrou geneticamente, entrou aprendidamente, comportamentalmente, nós passamos a reproduzir as desarticulações de Adão pecador, né? E aí sofremos as consequências com isso. Todo o nosso sofrimento vem do pecado. O que é pecar? É errar o alvo. Você tem um alvo, tinha um alvo, Deus deu um alvo para a gente ser feliz. E nós erramos o alvo todo dia. E nós precisamos nos converter todo dia. Senhor Jesus, vem, perdoa meus pecados, porque o Senhor perdoou ali na cruz, para nos dar vida e vida com abundância. E quando você reconhece que não está com nada e você aceita Jesus como Senhor, o Espírito de Deus entra dentro do seu espírito para fazer uma nova história. E uma nova história de vitória. Vitória, vitória, vitória. Vitória sobre todos os problemas. Não é que não existam problemas, vão existir problemas. No mundo terás aflições, Jesus disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o que ele prometeu é estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele é a solução. Deus abençoe cada um.